algumas categorias para identificar o processo de regularização fundiária. Realmente a gente seguiu as categorias oficiais, né, do processo de regularização, mas nós construímos uma nova categoria que chamamos de situação emergente, para exatamente dar conta não só do processo de regularizados, mas também das emergências e das demandas. Para se ter ideia da dimensão, digamos assim, do problema, na região Nordeste e Leste, né? Esqueci também de colocar isso, mas quer dizer, nós conseguimos mapear cerca de 110 situações territoriais diferentes, inclui as que estão no processo de regularização e as que não têm nenhum tipo de intervenção, mas existe a demanda. Cerca de 80 povos indígenas e um pouco mais de 20% de situações regularizadas. Quer dizer, o Nordeste continua sendo um grande entrave, digamos assim, na garantia do direito territorial indígena, né? Nós avançamos bastante do ponto de vista de garantias de algumas assistências, de políticas assistenciais, na reflexão crítica também, digamos assim, da relação do próprio Estado com essas populações, nos trabalhos realizados também, nos relatórios, digamos assim, de identificação territorial. Quer dizer, acho que realmente se abriu um novo diálogo, mesmo que problemático, mas um novo diálogo nessa relação, mas continua sendo um grande problema a definição e a identificação desses territórios, né? Na verdade, é bastante preocupante, né? Quando a gente tem um pouco mais de 20% somente dessas situações regularizadas. E com um cenário político nacional bastante nebuloso, não é? Então, quer dizer, não sei se ficou claro, mas a gente segue, quer dizer, todas as etapas do processo de regularização que dá conta das informações que foram coletadas nos dados oficiais, mais essa categoria que nós criamos, porque nós coletamos todas as informações e fizemos 3 oficinas, que incluíam pesquisadores, lideranças indígenas. A Apoio participou das 3, com representantes. Nós realizamos 2 em Recife e 1 em Fortaleza, por ocasião exatamente da abertura da exposição. Foi em qual foi o ano? 2007, 2008, 2007. Então já estava discutindo a consolidação desses dados, né? E chegamos então a essa definição. A gente pode até talvez colocar, só para ilustrar, para discutir, só para vocês verem, por exemplo, a tabela da Bahia. A gente pode dar uma olhada nisso aí, independente da discussão, a gente pode colocar lá. Mas enfim, a outra questão em relação às unidades, a sobreposição das unidades de conservação de terras indígenas, realmente existe um mapa que foi feito pelo ICMBio, não é? Me parece, eu consultei esse mapa e até participei de uma das discussões, foi em Serra Negra com os índios Cambiuá e Pipipã, e que inclusive me solicitaram um relatório para subsidiar como é que chama? O ICMBio faz um grande relatório para definir a gestão do território. Tem um nome, o plano de manejo, para subsidiar o plano de manejo, não é? E ali, quer dizer, eu tive a oportunidade de discutir com representantes do ICMBio, por exemplo, debates bastante complicados e conflitantes, assim, Serra Negra está sendo agora reivindicada pelos Pipipã, que inclusive já está com um processo de andamento de identificação do território, que ficou excluída da demarcação dos Cambiuá, mas que se inclui agora no território Pipipã, e inclusive consensuado entre os 2 povos, que já foi ponto de conflito por ser uma área sagrada, mas que há um conflito de natureza
digamos assim, nova na região se estabeleceu, dos índios com o pessoal do ICMBio, né? Eles estão dizendo que, eu escutei isso em reunião, que até muito momento eles vão lutar para tirar, por exemplo, Serra Negra dentro da área da unidade, a unidade de conservação dentro da terra indígena, né? Mas, enfim, quer dizer, colocar isso, primeiro ressaltando duas questões. Me parece um caso bastante complicado, essa discussão de sobreposição de terra indígena de unidade de conservação em terras indígenas e esse conflito se estabelece com representantes do Estado e reforça talvez essa ideia de que o pessoal da FUNAI e outros órgãos têm uma má vontade com os índios do Nordeste tamanho, e entra também no conflito de disputa por recursos, por autonomia de gerir, porque é previsto na própria legislação uma gestão compartilhada. Mas acho que o pessoal do CNBio é muito pouco sensível, digamos, a essa discussão. A outra questão é que parece também uma coisa nova, embora tenha, quer dizer, já aqui na Bahia, né, em Pernambuco, lá com o caso de Serra Negra, são casos pontuais assim, que estão exatamente aparecendo agora também no Nordeste. Enfim, e para concluir, quer dizer, em relação à questão do professor Juracim, colocar que essa discussão das fronteiras, quer dizer, de partida, eu acho que compartilhamos aqui todos dentro dessa perspectiva. Primeiro, de verificar que são limites bastante tênues, né? Quer dizer, móveis e dinâmicos. Você não tem como definir caixinhas exatamente para definir ou demarcar essa fronteira, mas entendê-la como um processo dinâmico em que os atores mobilizam dispositivos que a especificidade da ação, digamos, desses atores sociais é que, na verdade, vão nos dar elementos para pensar e refletir sobre essas situações. Né? Eu me lembro aqui, quer dizer, teoricamente, o Frederic Barth é um autor fundamental nessa discussão, mas também, e mais recentemente, o Romy Barber, o Stuart Hall, pensando na relação desses atores sociais na construção ou na relação com os Estados nacionais. Né? E eu me lembrando aqui, quer dizer, você falou de casos aqui da Bahia, mas estava me lembrando se tem outras fronteiras, por exemplo, na região metropolitana do Ceará, né? É bastante atípico, no caso, tem Anacé, tem Itapeba, né? Tem Pitaguari, que eles vivem exatamente na região metropolitana e traz outros tipos de questões que são para discussão. Né? Enfim, para não me alongar mais, eu ficaria por aqui, passar a palavra para os outros. Negócio, né? Ela fala o seguinte: apesar da ecologia humana se basear em conceitos oriundos da ecologia, ou seja, de uma das sub-áreas da biologia, a ecologia humana não é necessariamente vista como uma das ramificações da ecologia. Para muitos, estudar a relação do homem com o ambiente inclui tantos outros fatores como econômicos, sociais, psicológicos, que a ecologia humana transcende a ecologia. Também, para outros, a ecologia humana tem objetivos e metodologias mais específicos e que incluem entender o comportamento humano sob variáveis ambientais. Para estes, generalizar acerca da ecologia humana implica em perda de precisão. Quando a gente vai tratar um pouco da natureza, na perspectiva da história ambiental, a gente vai ver que, na perspectiva da história propriamente, a natureza tem sido relegada no segundo plano ou praticamente como se ela não existisse. Daí, a própria história ambiental vem colocar, de fato, o papel da natureza na história do homem, né? Na sociedade. Como a sociedade se desenvolveu em função de ações da natureza ou, de certa forma, como os recursos naturais podem influenciar na história do homem. Bem, agora, essa
separação, né, ou colocar de lado a natureza, de certa forma é o quê? É uma ruptura e, de certa forma, é uma questão muito mais do desenvolvimento do próprio homem e científico, né? Por quê? Efetivamente, o homem sempre se viu fora da natureza. Então, desconsiderar, por exemplo, no âmbito da história, de certa forma, é colocado, tem muita importância, né? O homem em si só se desenvolveu, e eu vou tratar da história do homem, né? Tem ao longo do tempo como o homem se desenvolveu sem ver essa interferência tão grande na natureza. Na história ambiental, ela efetivamente é dada mais importância à natureza nesse ramo de conhecimento. Bem, Milton Santos ele coloca o seguinte, para a gente se reportar um pouco ao próprio desenvolvimento humano. A história do homem sobre a Terra é a história de uma ruptura progressiva entre o homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo tempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a mecanização do planeta, armando-se de novos instrumentos para tentar dominá-lo. A natureza artificializada marca uma grande mudança na história humana da natureza. Agora, com a tecnociência, alcançamos o estágio supremo dessa evolução. O campo da história ambiental vem colocar o papel da natureza ou da história natural na história social, fazer o elo ou ligação entre ambos. Segundo Worcester, a história ambiental é, em resumo, um esforço revisionista para tornar a disciplina muito mais inclusiva nas suas narrativas do que ela tem tradicionalmente sido. Acima de tudo, a história ambiental rejeita a premissa convencional de que a experiência humana se desenvolveu sem restrições naturais, de que os humanos são uma espécie distinta e supernatural, de que as consequências ecológicas dos seus feitos passados podem ser ignoradas. A velha história não poderia negar que vivemos neste planeta há muito tempo, mas por desconsiderar quase sempre esse fato, portou-se como se não tivesse possível e não fôssemos realmente parte do planeta. Os historiadores ambientais, por outro lado, perceberam que não podemos mais nos dar ao luxo de sermos tão inocentes, né? De forma sumária, o campo da história ambiental tem como objetivo abordar ou tratar do papel e lugar da natureza na vida do homem. É uma nova forma de estudar a relação da natureza e considera a Terra ou o meio ambiente como agente de uma presença na história do homem, servindo ainda a uma análise mais global e útil. Muitas vezes esquecida, a natureza tem sido relegada a estudos históricos, como se ela não interferisse na vida e na história social. Então, eu vou pular porque meu tempo é muito curto. O texto tem páginas e acho que talvez meu tempo aqui seja bem reduzido, não sei quanto. Veja bem, agora eu vou fazer uma ponte, uma ligação para mostrar a contribuição da geografia para a ecologia humana e para a história ambiental. Bem, para a história ambiental, inicialmente, a contribuição da geografia do geógrafo é de grande importância em função de que a geografia sempre estudou essa relação social da natureza e o faz na perspectiva do espaço. A história faz na perspectiva do tempo. Então, essas duas ciências têm uma relação muito próxima, E aí, existe dois campos dentro da história, chamada história natural, e aí volta mais para a história geológica, muitas vezes, e história social. Na história ambiental, essas duas vão dialogar, permitindo como o homem transforma e ao mesmo tempo ele sofre influência da natureza. Então, aquela questão, por exemplo, do determinismo, do possibilismo, que é próprio da geografia mesmo, e das ciências como um todo, ela vai ocorrer ao longo de todo o desenvolvimento das ciências como um todo. E na geografia ela é muito forte. Já nos anos 60, 70 por aí, a visão já é mais integradora, uma visão mais holística, e você tem a necessidade de se fazer essas interações científicas nos ramos das próprias ciências.
Bem, as transformações, né, que tiveram magnitude, principalmente a partir da Revolução Industrial, principalmente nos países desenvolvidos, e que se intensificaram na escala global, nos países capitalistas periféricos, principalmente no século XX, elas vão trazer um pouco, né, dessa necessidade de você ter uma visão científica, buscando também essa ligação da ecologia humana, né, e a geografia e também a história ambiental. Segundo Oliveira e Montezuma, as contribuições da ecologia da paisagem, por exemplo, ela vai associada à história ambiental e as discussões contemporâneas sobre o meio ambiente pode ser fundamentada com base conjuntiva pelo menos nos seguintes aspectos. Aí eu vou mostrar que essas ciências têm muito a ver com a própria ecologia humana, né? A geografia desenvolveu fundamentalmente em função de estudo de ecologia de paisagem também, já que paisagem era uma categoria dentro da geografia. Então, segundo Oliveira e Montezuma, as discussões contemporâneas sobre o meio ambiente podem ser fundamentadas com base, pelo menos, nos seguintes aspectos: as mudanças da ação antrópica no tempo, a omnipresença da ação antrópica, a articulação de escalas e as percepções do meio ambiente. As mudanças de ação antrópica no tempo são as transformações da paisagem ao longo do tempo. Ela passa geralmente por ciclo de mudança de acordo com as formas de relação das sociedades com o ambiente o que gera distintas resultantes ecológicos. A gente não tem mais ambiente natural e que, na realidade, você tem sempre transformações, ou interfere fundamentalmente no meio ambiente, fazendo com que os processos ecológicos sejam modificados de acordo com a forma como o modelo de socioeconômico que ele atua sobre o meio ambiente. A omnipresença da ação antrópica. Na realidade, isso aqui vai responder que ecossistema pode ser considerados imunes à ação do homem em qualquer tempo analisado, em graus variados da ação de caça de paleoíndios à deposição de poluentes. Os ecossistemas guardam marcas dessa presença em numerosos de seus atributos. Mesmo uma paisagem considerada muito mais natural, ela já guarda reflexos do processo de poluição do meio ambiente, né? Do planeta como um todo. Articulação de escalas. As marcas da ação antrópica podem ser percebidas tanto em escalas muito pontuais como em escalas regionais, afetando numerosas comunidades e ecossistemas. O que é verificado na parte também, ou pode ser no todo e vice-versa. Percepções do ambiente. Em uma época de crescente destruição dos ecossistemas e rápida redução da biodiversidade, pode ser de grande interesse o resgate de diferentes olhares de populações passadas e atuais sobre o meio ambiente, seus valores éticos e ambientais, suas crenças, relação com a natureza, as preocupações com a sustentabilidade de gerações e etc. Bem, eu vou pular um pouquinho, acho que o tempo está esgotando. No sentido, a geografia ela é uma ciência que apresenta uma abrangência ainda maior do que a história ambiental e enfoca a relação dos fenômenos naturais e sociais que ocorrem no espaço. A geografia ela tem sua particularidade dada pelo seu próprio objeto de estudo. Ao enfocar a relação sociedade-natureza, a ciência busca integrar ou fazer as conexões entre os fenômenos naturais e sociais, que são operadas ou que ocorrem no espaço geográfico, pois é na superfície do planeta que se dão as relações e interações dos fenômenos físicos, biológicos e humanos. Bem, para fechar, eu vou fazer algumas considerações finais, porque, de certa forma, temos tudo, deu saltos, espero que pelo menos alguma coisa tenha ficado, mas fazendo esse texto, a gente chegou a algumas considerações que não são propriamente conclusões, mas que
futuramente se pretende a isso, é que a ligação entre as ciências que abordam a natureza e o homem, nos casos específicos da etnologia humana, da história ambiental e da geografia, nos leva a pensar que, individualmente, elas têm produzido boas contribuições às ciências humanas e naturais. No entanto, a ligação e a troca de conhecimento entre esses diversos ramos é que, de fato, pode trazer maiores avanços nos três campos do conhecimento. E também propiciar novos rumos no campo de uma história ambiental, da ecologia humana para o semiárido brasileiro. Ainda, devemos salientar que a geografia assume uma posição privilegiada diante das demais ciências, por seu pioneirismo na análise conjunta dos fenômenos sociais e dos fenômenos naturais. Na qualidade de disciplina inerentemente interdisciplinar, também é capaz de fornecer conceitos para os estudos integrados do ambiente e história dos processos e ações humanas, o que lhe permite trazer soluções aos problemas ambientais e atuais. Bem, essas são as minhas considerações sobre o tema. Eu agradeço ao evento e agradeço a todos que pacientemente me ouviram. Esse livro aqui, certo? Natureza e Cultura no domínio incluiu História, Meio Ambiente e Questões Étnicas, que pode ser adquirida ao valor de R$25. E nós também estamos lançando, aproveitando o evento e lançando diferentes espaços no tempo, o ensino, a formação e o discurso. Esse aqui trabalha mais a questão de geografia, história, ensino e pesquisa. Esse que está a R$20 também está aqui, ali na mesinha. Se alguém tiver interesse, pode consultar e levar. Obrigado a todos. Esclarecer, em princípio, que a minha fala vai ser direcionada para as contribuições, como os colegas já colocaram, da geografia e ecologia humana, mas mais no sentido de uma ecologia econômica, de uma das teorias e dos principais conceitos geográficos que podem ser adotados ou que, num contexto interdisciplinar, para a ampliação, para a consolidação de um estudo que tenha como elemento central de orientação a ecologia humana. E dentro dessa perspectiva, eu gostaria de dizer também que eu vou estar em alguns momentos falando sobre um trabalho que eu desenvolvi, minha tese de doutorado, que foi justamente sobre a produção do espaço urbano regional aqui na cidade de Paulo Afonso. Daí porque eu tenho colocado como título, Geografia e Ecologia Humana, contributos teórico-conceituais para o estudo de dinâmicas urbano-regionais, com foco na região brasileira de Paulo Afonso, Bahia, Brasil. Queria, em princípio, colocar para as pessoas que estão presentes, os colegas que estão por aqui, uma coisa fundamental para a ciência como um todo e para as ciências ditas humanas, que já é uma contradição, porque todas as ciências são humanas, essa repartição, essa forma como se deu a repartição das ciências, em ciências exatas, ciências humanas, ciências da terra, no fundo elas são todas ciências humanas, que são feitas pelos homens, para os homens, e com os homens. Então não se pode falar em divisão de ciências ou em fragmentação de ciência no sentido mais estrito da palavra. A outra questão que eu gostaria de colocar é que a geografia como ciência, ela vai trazer uma perspectiva, da interdisciplinaridade e, vamos dizer, também de outra dimensão, da multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Na medida em que, como disse o professor Nilson Cross sobre a história da geografia, colocando no contexto da perspectiva cultural, também o professor Sérgio Murilo
quando colocou a geografia na perspectiva da relação da sociedade com a natureza, nesse sentido eu preciso dizer, né, que essas duas questões, elas por si, né, ela já nos traz uma concepção interdisciplinar. Eu queria começar a falar um pouquinho sobre a minha discussão, citando o professor Milton Santos, que é baiano, né, Salvador, e é um dos grandes expoentes, um dos grandes pensadores do conhecimento geográfico, tem sido muito citado na atualidade, sem nenhum menosprezo, nem nenhum esquecimento a todas as contribuições que outros geógrafos deram ao conhecimento da geografia e que vem dando ao conhecimento da geografia. Temos dois professores aqui que são exemplares nesse sentido. Citando Milton Santos, eu gostaria de dizer que Milton Santos traz bem essa perspectiva da ecologia humana, na medida em que ele vai trabalhar com 4 categorias de conhecimento, que eles chamam, que está enunciado no livro dele, chamado Natureza do Espaço, Tempo, Razão e Emoção. E ele diz no texto dele que você teria 4 categorias, né? Processo, forma, estrutura e função. Seriam categorias analíticas a partir das quais você poderia realizar os estudos geográficos numa perspectiva integrada, né? Onde obviamente é possível, né? Não só é possível, como é viável e é saudável, a partir daí chegar a uma ecologia humana, né, dentro dessa perspectiva do conhecimento geográfico. A forma seria, para Milton Santos, a forma espacial, aquilo que é visível, né? A estrutura seria a maneira como os elementos estão organizados, estruturados. A função seria exatamente a ideia da funcionalidade, né, em todas as suas dimensões e perspectivas, inclusive a função econômica, né, que é geradora de transformações socioespaciais. E o processo, obviamente, seria a história, né, de todas essas condições. Então, esses elementos em condição de interatividade, em condição de relação mutualística, né, em condição de relação de grande relação, elas produziriam, né, uma espécie de, vamos dizer assim, de ecologia humana, né? Eu vou só citar aqui o caso, para ficar bem emblemático essa situação que o Milton Santos coloca. Diz ele o seguinte, que ao tratar da questão da periodização e do tempo e do espaço no estudo geográfico, ele lembra que os períodos e os espaços são constituídos de parte de tempos e de espaços que são caracterizados pelos seus movimentos, ou seja, espaço e tempo, eles coexistem, né, dentro de uma perspectiva de relação. Não só coexistem, como também se correlacionam. Então, esses espaços, toda vez que a eles são submetidos elementos de instabilidade, ou elementos de mudança, de transformação, você produz um novo momento, uma nova condição. E essa nova condição paradigmática, desestabilizada, obviamente, pelo movimento, né, de coexistência do espaço e do tempo, né, produziria uma realidade. E essa seria uma realidade, obviamente, muito dentro do que a gente poderia chamar de ecologia humana, né? Essa seria a primeira consideração. A segunda consideração que eu gostaria de colocar dentro da minha fala é sobre alguns conceitos e temas da geografia que são muito caros na ciência geográfica
obviamente pelo pensamento, né, pelos pensadores, pelo pensamento que ela traz e pelas contribuições que ela traz para o conhecimento da ciência como um todo, né? Em primeiro lugar, eu queria colocar, como disse o professor Sérgio Murilo, que a geografia ela trabalha com muitas tradições, muitos conceitos. O professor Nilson Grossi também disse isso com muita propriedade. Mas, de modo geral, pode-se dizer que a geografia trabalha assim, de uma maneira bastante didática e sintética, vamos dizer, com cinco categorias de análise, né, teórica, que seria o espaço entendido numa escala mais ampla, entendido numa perspectiva em que os fenômenos sociais e ambientais estariam sendo compreendidos numa perspectiva mais generalizante, mais ampla. O lugar, que seria o espaço onde, com conteúdo, sobretudo com conteúdo cultural. A geografia tem muito essa tradição, o espaço preenchido com conteúdo cultural. Ou seja, você tem os quilombolas, você tem as comunidades tradicionais, você tem comunidades indígenas que têm suas culturas próprias e têm suas formas de existência, suas formas de sobrevivência. E o conceito de lugar na geografia, elas com certeza traz uma contribuição para compreender a forma como o espaço pode ser percebido numa perspectiva mais, vamos dizer assim, stricto sensu, muito mais próximo do lugar, considerando o espaço de vivência, considerando as características econômicas do lugar. Obviamente que o lugar ele não existe por si só, né? Ele existe dentro de uma perspectiva de correlação com outras, vamos dizer, escalas, né? O município, por exemplo, não pode ser entendido por si. Paulo Afonso não se explica sozinho, mas dentro de uma condição em que você tem uma correlação, né, de situações, de escalas e de redes, em que você vai produzir, você vai organizar e produzir um espaço a partir dessas múltiplas escalas, sem deixar de levar em consideração a condição do lugar. O outro conceito fundamental que eu acho que é importante para o conhecimento, para a ecologia humana, é a ideia de territorialidade, que eu vi isso sendo discutido aqui em várias vezes de debate, né? Então a geografia também tem trabalhado a ideia de territorialidade. Temos vários autores, o Roberto Lobato Correia, Rasga e tantos outros, a professora Inália de Castro, tantos outros, trabalham essa ideia de território. E o que seria o território? O território seria o espaço sendo produzido a partir das correlações de força, né? E essas correlações de força são eminentemente políticas. As paisagens estejam em movimento, em múltiplos processos de transformação, mas também ela tem seus elementos de permanência. A paisagem, ela tem seus elementos de permanência, né? A gente continua enxergando a Caatinga com todos os processos aí de destruição ambiental do nosso bioma da Caatinga, mas ela tem seus elementos de permanência, seja nas unidades de conservação, seja em áreas anecumênicas, aonde, vamos dizer assim, os assentamentos humanos não chegou ainda com muita força. Então a gente pode dizer, né, sem dúvida nenhuma, de que existem elementos de permanência. E aí a gente vai encontrar no Milton Santos, né, também o conceito de rugosidade, né, que é justamente, né, essa ideia da permanência. O porquê das permanências e o porquê dos processos, culturalmente falando, vamos dizer assim, permanecem justamente pela condição que as populações têm, que os assentamentos têm, se constituírem como elementos que se identificam e que se continuam se identificando e que lutam pela identificação. Então daí essa ideia da permanência
e vai estar claramente colocada no conceito aí como eu coloquei, no conceito de região, né? E outros, o conceito de paisagem, né? Obviamente, a paisagem é um elemento que está de grande importância, porque é o primeiro que aparece, né? Quando você olha a Caatinga, qual é a primeira impressão que você tem, né? É de uma paisagem com características bem próximas, de uma situação, de um contexto ecológico, né? Que nos leva a pensar sobre a seca, que nos leva a pensar sobre o potencial econômico que a Caatinga possui, nos leva a pensar sobre a biodiversidade que esse bioma possui, que nos leva a pensar sobre a cultura da relação do homem com a Caatinga, nas suas múltiplas possibilidades, de modo que na geografia esses conceitos são basilares, e existe uma infinidade de outros temas e conceitos que se articulam a esses colocados aqui, e que obviamente vão nos ajudar, na minha opinião, vão ser contributos importantes para a compreensão, para os estudos de ecologia humana. E foi basicamente isso que nós fizemos na nossa dissertação, na nossa tese de mestrado, doutorado, que foi orientado aqui pelo professor Nilson Cross, meu orientador. E o que a gente, na verdade, pensou foi justamente isso. Ora, como entender uma região, né? Que teve inicialmente uma condição que a gente poderia chamar de extrativo colonial, a chegada da Codevasf, dos agentes públicos e, obviamente, da Chess. Né? O que acontece a partir da década de 40, 50? O Brasil começa a deixar de ser um país, basicamente, agrário exportador, para ser um país urbano industrial, a partir da década de 40 e 50. Então, obviamente, precisava de energia para dar conta desse processo modernizante do país. E Paulo Afonso tinha todas as condições naturais para que se instalasse essas hidrelétricas, né? Como disse o professor Wilson Prosser, a hidrelétrica, né, é uma indústria de pé preso, né? Porque ela está atrelada diretamente ao recurso natural, ou seja, você não pode instalar uma hidrelétrica em Recife ou em Salvador, mas você pode instalar uma hidrelétrica em Paulo Afonso, onde esses recursos naturais estão presentes, né, e são potenciais para o desenvolvimento do município. Apesar de que a gente não pode esquecer que num processo de construção de hidrelétrica você tem vários impactos ambientais que são produzidos. As comunidades, elas são alijadas vamos dizer assim, de suas condições básicas, elas são atingidas na sua cultura, elas são negadas a ela a condição, vamos dizer assim, da continuação de uma economia sustentável, né, tal qual ocorria, que é o caso das vazantes do Rio São Francisco, que existiam antes da barragem, não existem mais. Então essa condição tradicional de agricultura, ela foi extinta, né, em prol de um desenvolvimento, da modernização, né, vamos dizer assim, da economia do Brasil como um todo. E Paulo Afonso, nesse contexto, obviamente, ele vai cumprir um papel, né, que é um papel fundamental do ponto de vista econômico, vamos dizer assim, que é exatamente de fornecer um insumo básico, que seria a energia elétrica, para o desenvolvimento urbano industrial. Seria uma função externa, né? Uma função interna, aliás, uma produção interna para atender, obviamente, a uma função externa. A pergunta que fica é a seguinte: até que ponto, né, o município de Paulo Afonso e a sua região, de fato, né, até que ponto de fato elas se beneficiaram plenamente
vamos dizer assim, dessas transformações. E até que ponto esses impactos ambientais que foram provocados nessa área, elas não produziram mais dificuldade à população do que benefício. Obviamente que se não existisse Paulo Afonso e a hidrelétrica, nós não teríamos esse processo de desenvolvimento industrial do Nordeste. Isso é inegável, uma contribuição fundamental. Mas também é inegável dizer que dentro desse processo existem muitas contradições sociais, que existe muita desigualdade. É tanto que eu estava comentando agora com o professor, aqui no pé de orelha, o professor Nilson Grosser, que os dados estatísticos do IBGE do Brasil para o interior do país aponta para um interior muito pobre ainda. Para vocês terem uma ideia, uma cidade próxima aqui de Paulo Afonso, chamada Inajá, em Pernambuco, os índices de analfabetismo são de 35%. O índice de pobreza é de quase 80%. Mas é o que você vê, uma cidade que tem um potencial, muito recurso natural, mas a riqueza continua muito concentrada em estratos pequenos da população, e os outros estratos, que são a grande maioria, acabam pela lógica desigual, pela lógica perversa, pela lógica inversa do capitalismo, acaba prejudicando aqueles que de fato contribuem mais e beneficiando aqueles que contribuem menos. Obrigado a todos pela atenção. Eu acho que hoje é uma discussão que se diferencia bastante, porque o lugar da geografia nesse debate é um lugar muito precioso, né? Então eu estou muito lisonjeado com essa mesa. O Sérgio, é a primeira vez que eu vejo o Sérgio. Eu ia falar muito dessa dupla, viu, professor? Porque tenho acompanhado a produção do Sérgio, é uma tese muito primorosa sobre o impacto de barragem, análise econômica aqui dessa região. Então, parabenizar o senhor, porque o produto de uma orientação é muito valorosa, que foi publicado no livro agora, né? Então, quando ele problematizou a história das ciências, eu acho que ele traduz um pouco essa nossa busca de estar problematizando aqui a ecologia humana. E o Sérgio chega e diz: olha, toda a discussão em torno de conceituar a ciência como humana é um exercício que ela foi produzida por humanos, para humanos, com os humanos. Então essa provocação parece ser muito pertinente, né? Aí eu queria dizer que quando o Nilson faz uma questão, ele deixa uma questão do seminário, eu acho. Qual a contribuição da ecologia humana para o seminário brasileiro, né? Então eu não necessariamente não demando uma resposta, mas eu acho que essa pergunta ela tem que ficar cravada como questão desse seminário. Quem está pensando na ecologia da Europa, dos Estados Unidos, na América Latina, mas nós, sertanejos, caboclos, do pé no chão, intelectuais desse espaço do planeta, temos que deixar essa questão do Nilson como uma questão do seminário. Qual a contribuição da ecologia humana para o seminário brasileiro?